pessoal vê pelo telão, vocês podem ver. Quem está em casa não consegue ver, né? Porque o culto é transmitido via internet. Então todo mundo pode estar vendo, ouvindo. Ok? Nós já temos 108 países que já acessaram nossos vídeos, nosso site. Nós queremos alcançar o mundo inteiro. E agora nós vamos ter vídeo em inglês também, né? Então, provavelmente nós vamos alcançar o mundo inteiro. E algumas pessoas, né, dos países vão ver os vídeos, as nossas revelações aqui. São Mateus capítulo 20, verso 1 até 8. Depois tem mais uma outra parte. Então Deus vai falar contigo, conosco, como sempre falou, né? Dizendo assim, ó, Mateus 20, versículo 1: porque o reino dos céus é semelhante, ou é comparado a um homem que é pai de família, que saiu de madrugada, muito cedo, a contratar trabalhadores para a sua fazenda, a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, uma moeda, mandou-os para a sua vinha, sua fazenda. E saindo perto da hora terceira, para quem não sabe ainda, é 9 horas da manhã, viu outros que estavam sem trabalho na praça central da cidade. E disse-lhe: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo, pagamento. E eles foram. Diga, e eles foram. E eles foram. Saindo outra vez, perto da 6ª e 9ª hora, fez o mesmo. Então, se você não sabe, 6ª hora é meio-dia, 9ª hora é 3 horas da tarde. E saindo perto da hora 10ª, 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam ociosos, sem trabalhar, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram eles: porque ninguém nos contratou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha, para o trabalho, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, 6 horas da tarde, né? Diz o senhor da vinha ao seu mordomo, seu auxiliar, empregado: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, o que foi contratado, começando pelos últimos até os primeiros. Até aqui. Pode sentar. Primeiro grande simbolismo na Bíblia, irmãos. A Bíblia é comparada a um espelho. Você já ouviu isso, né? De mim? A Bíblia, ela tem simbolismos variados, muitos. E um deles é esse, que ela é comparada a um espelho. Por quê? Quando você pega um texto para meditar, você precisa te ver no texto. Por isso que é um espelho. Se você pegar um texto como esse de hoje, esse é o nosso exemplo, e não te ver ali, então Deus não falou com você. Se você pensa que é para o seu vizinho, está enganado. Seu vizinho talvez não vai saber ainda o que é, ele não está olhando no espelho, e você está. Então o telão aqui, irmãos, é um espelho. Você te viu ali ou não viu? Se você não viu ainda, você ainda vai te conhecer. Ok? E outro também é que Deus diz assim, que toda palavra que sai da boca dele, que é o nosso caso, não volta vazia. Porque essa palavra, irmãos, diz a palavra, ela vai operar no seu coração segundo a vontade de Deus. Ela diz, não volta vazia, mas ela vai operar. Ela vai ficar, como foi testemunhado aqui. Ok? Domingo passado. Então a palavra veio e operou no coração daqueles que precisam. Se você por acaso não precisa dessa palavra, vamos dizer, né? Você vai ter ela no coração. Porque o Espírito de Deus vai fazer com que você se lembre da palavra. A qualquer momento. A qualquer momento. De dia, de noite, de madrugada. Ele vai fazer você lembrar da palavra. Porque Deus, ele sabe que você está ouvindo. Ele sabe que você está recebendo a palavra. Então mesmo que você faça de bobo, mesmo que você fale assim, não, isso não é para mim, e também não quero essa palavra, irmãos, aí Deus vai operar do mesmo jeito.
Porque ele vai deixar no seu coração a palavra. A palavra é como uma semente plantada. Se você jogar na terra uma semente e começar a regar a semente, ela vai germinar. Ela pode demorar mais dia ou menos dia, porque depende da semente. E depende do terreno também. Mas um dia ela germina. Então aquela palavra que você falou para aquele duro de coração, esse não tem jeito, né? Esse não vai dar nada, isso aí não tem jeito mesmo. Mas é você que pensa, porque alguém já falou, alguém já lançou a semente, e alguém também já regou a semente. Palavra. Se você pensa que a palavra de Deus não tem simbolismo, aí você se engana. Jesus falou para os apóstolos: vós já estáis limpos, lavados pela palavra que vocês ouviram. Cada palavra que você ouve, irmãos, ela está lavando você, tirando a sujeira. É como um balde de água suja, irmãos, que você pega uma mangueira de água limpa e coloca lá, ligada. Então ela vai se misturando com aquela água suja. Água limpa na água suja. Em pouco tempo, irmão, você olha no balde e só tem água limpa. Por quê? Porque entrou água limpa naquele balde. E você é o balde de água suja. Eu também sou. E a água está limpando, lavando, todos os dias. Então, a palavra de Deus diz assim: medite na palavra de dia e de noite. Então, de dia e de noite, você precisa estar jogando água limpa para dentro do seu coração, para ir lavando. Então, quanto mais água limpa, mais limpo você fica. Então, aqueles que não meditam, não querem a palavra, então a água fica suja. Se acostuma. Se acostuma. Irmão, se você for num galinheiro, você vai sentir o cheiro no primeiro, segundo dia, terceiro, depois. Você não sente mais nada. Mas o cheiro é o mesmo. Então você precisa se lavar. Senão você se acostuma com o problema. E continua sempre assim. Eu já me acostumei com o cheiro. Então já não percebe mais, né? Pensa que está todo perfumado. E aí, quando vier o resultado, aí você vai ver que as coisas não estão como você pensava, né? Amém? Amém. Como diz no Facebook hoje, acho que todo mundo viu, né? Porque quem não estiver ligado nessa rede, aí tá fora, né? Ele fala assim: nesse calor, né, tem que usar um bom desodorante, porque aí começa o versículo: senão 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita. Amém? Isso é para você que não viu, você já ouviu. Mas é assim mesmo. Então a palavra vai limpar você. Todo dia, palavra, irmãos, todo dia. Ou tem culto ou tem célula. Só se você não quiser. Todos os dias tem culto e tem célula. Então, nessa semana nós vamos colocar todos os endereços ali para você, porque perto da sua casa vai ter uma célula. Então nós temos célula aqui no bairro, tem em São Marcos, tem em Campo Largo, tem na Lapa, tem 2 em Curitiba. Acho que longe assim, tem uma na Cidade Jardim, que inaugurou antes de ontem. Foi quarta-feira. Foi inaugurado lá. Mais uma na casa do nosso André e Marceli, casa da Lísia. Amém, irmãos? Então você tem a oportunidade. Você pode estar em mais de uma também. Mas vai ter um dia que você tem que ser registrado numa célula. Por quê? Porque a célula, irmãos, é uma igreja. E a igreja tem uma liderança. E a liderança é cobertura. A liderança é cobertura na célula. A célula está ligada a uma igreja. Aqui é a igreja. E aqui também tem uma cobertura. Então você vai ter uma cobertura lá e uma cobertura aqui. Só não dá certo na sua vida se você não quiser. Só se não quiser. Porque o diabo, irmãos, ele trabalha olhando a cobertura. Eu já tenho uma experiência fabulosa, irmãos. Eu trabalhei do outro lado. Trabalhei num bando e sei como é que eles fazem. Eles olham a cobertura. Quem é que dá cobertura? Se a cobertura estiver firme, ou quanto mais cobertura tiver, menos ele vai te atacar. Porque assim, o diabo, se ele te atacar e perder a questão, irmãos, ele cai lá no inferno, ele também tem um prejuízo. Sabia disso? Mas se ele ganhar a causa, ele ganha poderes, autoridade, divisas. É como no exército, ok? Vai crescendo de divisa e vai aumentando a autoridade. Depois só uma voz de autoridade e todos obedecem. Então lá no inferno, irmãos, tem muitos soldados. Esse que ataca pessoalmente as pessoas são soldados. Eles são os mais fracos. São os mais fracos. Tal de Exu, alguma coisa, eles são soldados.
Ok? Porque os grandes não trabalham com pessoa. Já trabalham no bairro, na cidade, na televisão, nos jornais, na mente dos poderosos. Aí são graduações maiores. Mas o diabo ele faz assim: se ele vê que a cobertura está firme, ele não mexe. Se ele mexe, vai ser com muito jeito. Porque se ele perder a parada, então ele vai sofrer consequências. Por que eu sei disso? Porque já enfrentei a situação. Porque o diabo chorou nos meus pés para que eu deixasse aquela pessoa que eu ia libertar. E falou ainda para mim, ainda fez uma proposta. Logicamente que eu não acreditei, porque o diabo é mentiroso. Ele falou: se você deixar ela comigo, era uma moça, eu não mexo na sua igreja. Ele não mexeria com vocês. Eu não mexo na sua igreja. Só que ele vai continuar mexendo na igreja. E nós vamos enfrentá-lo e expulsar ele. Em nome de Jesus. Não entreguei a igreja para ele. Amém? Amém. Então nós sabemos disso. E o que diz a palavra, irmãos? A palavra de Deus fala assim que o pai de família, esse pai de família, nós temos que ver agora o espelho, né? Vamos olhar no espelho. O espelho diz assim, que o pai de família é o chefe. O pai de família é o chefe. No nosso caso, nosso texto. Ele fala assim que o pai de família saiu para contratar pessoas. Esse pai de família, irmãos, ele chama de vinha porque é a bíblica judaica. Então fala só das coisas de Israel. Agora nós recebemos por revelação. Então a revelação nos diz o seguinte, que era um fazendeiro, no nosso termo. Vamos desligar agora de Israel e vamos falar nos nossos termos aqui. Um fazendeiro, ele precisava colher os frutos que estavam maduros, senão perderia. E ele foi então contratar pessoas, porque agora precisa colher rapidamente os frutos maduros. E ele foi na praça, porque era costume, irmãos, ficar numa praça reunido os que estavam sem trabalho, esperando, como chama aqui, os chapas, né? Normalmente tem uma plaquinha que se fala, ó, chapa. Eu nem conhecia esse termo, vim conhecer aqui. Chapa é aquele ajudante do caminhão. É isso. É uma pessoa que está sem fazer nada e quer ganhar uns trocos. Então é isso. Então o pessoal estava numa praça. E esse pai de família, esse fazendeiro, foi lá na praça. E lá encontrou quem? Olha o espelho aqui. Agora eu já me vejo aqui, ó. Você pode te ver ali? As pessoas que não tinham trabalho, que não estavam trabalhando. Será que você está te vendo? Você está te vendo nesse texto? É o espelho. Ele falou: você não está fazendo nada? Esse pai de família, irmãos, esse fazendeiro, ele saiu de madrugada. Então de madrugada, que a gente vê aqui, umas 6 horas da manhã aproximadamente, pelo texto, pelo andar da carruagem ali, a gente vê que esse texto está falando que ele ia de 3 em 3 horas na praça para ver quem estava lá esperando o trabalho. Então o que aconteceu? 6 horas da manhã, ele chega lá e contratou uma turma. E falou: eu vou pagar para vocês uma moeda. Uma moeda, irmãos, era um salário que era conhecido naquela cultura, naquele tempo. Todo mundo que trabalhava ganhava uma moeda de prata por dia. Então não tinha esse negócio de troco como hoje. Era uma moeda. Jesus foi traído por 30 moedas. Então o salário de um mês. Jesus foi traído por um salário mínimo. Salário do mês. Ok? Porque ele era considerado o João Ninguém daquela época. Então vão pagar só 30 moedas, né, para Judas Iscariotes. E o que aconteceu então? Esse fazendeiro, ele saiu 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde e às 5 horas da tarde. O último chamado, 5 horas da tarde. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui? Que esse fazendeiro, irmãos, que é o próprio Deus, ele está chamando pessoas para trabalhar na vinha dele, trabalhar na obra. E ele está dizendo assim: eu vou contratar por um preço. Vocês viram lá, pelo preço ajustado. Qual o preço ajustado? Está na palavra. Ele fala assim, ó: Jesus está voltando e o dinheiro está na mão dele. Galardão, recompensa, prêmio. Capítulo 20 de Apocalipse. Quando Jesus voltar para buscar a igreja, ele vai te chamar. Ele falou: chama os trabalhadores que eu vou pagar. Vou pagar. E aí começou a pagar pelo trabalho e pelo preço ajustado. Irmão, preço ajustado.
Só o primeiro que nós sabemos que era uma moeda, os outros não. Não foi dito que era uma moeda. O outro diz assim, de acordo com o que você fizer. Então nós vamos te pagar. Quando você trabalha para Deus, irmãos, tem já um salário a ser recebido. Porque Deus não chama ninguém para não pagar nada. Já tem salário. Primeiro que ele tem uma proteção, né? Que vai reconhecer você como obediente, como filho, herdeiro do reino. Então você vai ter comunhão com ele, vai ter intimidade com ele, você vai ter um contato com ele, você vai trabalhar para ele e vai receber dele. É assim que Deus está dizendo. Então ele está chamando, toda hora ele está chamando. Pode ver que toda hora ele ia para a praça e buscando pessoas para o trabalho. E hoje ele está dizendo aqui, nessa palavra, ele está dizendo para nós, que hoje também ele está passando por aqui. Ele está perguntando, por que você não foi? Uma das respostas lá foi porque ninguém nos contratou. Não fomos, ninguém contratou. E hoje então, ele passa por aqui para te contratar. Aleluia. E vai pagar um salário para você. Irmãos, um salário, ele pode representar dons espirituais para nós, saúde, proteção, multiplicação. Ele vai dar um retorno, para nós. Eu tenho uma função diferente de vocês. Eu não posso falar muito porque é uma situação diferente. Mas para cada um de nós, irmãos, para cada função no trabalho dele, tem as recompensas. Okay? Tem o galardão, tem os prêmios. E ele faz como ele quer. Então nós vamos ver como será depois. Daqui a pouco nós vamos falar dessa contratação. Só espera aí. Fica com carteira de trabalho na mão. Você que não tem emprego. Vamos ver no versículo seguinte, que o Wagner tem lá, o que aconteceu no pagamento. Hora do pagamento. Vai acontecer com você também. Mas ele, porque um deles reclamou. Ele falou, como pode? Eu trabalhei o dia inteiro e recebi uma moeda, e o senhor está pagando uma moeda para quem começou à tarde? O senhor é injusto. Então a resposta. Mas ele, o fazendeiro, respondendo, disse a um deles, amigo, chamou de amigo aí, amigo da onça, não te faço injustiça, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Nós não combinamos? Toma o que é teu e retira-te. Irmãos, presta atenção aí. O reclamante, o murmurador, aquele que diz, não vou para a igreja, não vou para a célula, não faço trabalho, é pouco, Deus está dando pouco, está dando mais que os outros, está dando dons espirituais, capacidades, habilidades. Então ele fala, toma o que é seu e retira-te, vai embora da minha presença, não fique mais comigo, que eu não preciso. Irmãos, todo o povo que saiu do Egito para ir para Canaã, irmãos, não entraram em Canaã. Qual o motivo? Murmuração. Murmurar contra o Pai, que é justo, honesto. Murmuração. Ele disse, vocês não vão entrar em Canaã. Só 2 pessoas entraram, porque a palavra fala que eles tinham um espírito diferente, de agradecimento. Josué e Caleb entraram. Nem Moisés entrou, por outros motivos, não foi murmuração. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro, que começou por último, tanto quanto a ti. Será que ele é injusto? Então vamos ver se ele foi injusto. Ou não é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ele está dizendo, eu sou dono de tudo. Eu sou o fazendeiro, sou dono da fazenda, e faço o que eu quero, ou seja, contrato como eu quero. Eu pago quanto eu quero a cada um, como eu quero. Não tem lei, não tem salário mínimo aqui, eu pago quanto eu quero. Então, ele diz, ou não me é lícito fazer o que quiser como que é meu, ou é mau o teu olho, porque eu sou bom. Irmãos, esse negócio de reclamar que o outro tem mais dons, né? Irmão, chegou agora há pouco, já tem dons que eu não tenho. Já falo em língua, eu estou aqui há 20 anos e não falo. Irmão, não se incomoda com isso. Olha para Cristo. Olha para Ele. Ele vai dar para você o que Ele quer. Ele é dono. A igreja é dele, irmão, não é nossa. O louvor é dele também. Quando você vier aqui e falar, não gostei do louvor, mas o louvor não foi para você.
Louvor não é para nós, irmãos. E nós não estamos aqui na igreja, irmãos, para ver louvor. Nós estamos na igreja para louvar a Deus, junto com o louvor, totalmente diferente. Então ele diz assim: não, assim os derradeiros serão primeiros. Os derradeiros serão primeiros. Já você vai saber por quê. E os primeiros serão derradeiros. Por quê? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não é injusto esse negócio, irmãos? Ele fala assim, que quem começou por último, quem estava por último, recebeu o primeiro. Eu acho injusto. Porque quem trabalhou, como disse o texto, que não está todo ele completo, ele falou: nós trabalhamos no calor do dia, o dia inteiro, e agora nós vamos receber ainda por último, igual os outros, que começou depois, e não recebeu o sol quente. E ainda, isso tem alguma coisa injusta aí. Só que ele falou: não estou sendo injusto. Porque ele está dizendo assim, irmãos, os últimos serão os primeiros. Ele fala assim: aquele que senta lá atrás, aquele que fica por último, o que serve, o humilde, esses receberão primeiro. Quem vai ficar por último? Os orgulhosos, aqueles que acham que sabem, que tem tudo na mão, que já pode fazer por conta própria, não depende mais de Deus. Então esses vão ficar por último. Então Deus é tão justo, irmãos, que Ele ainda faz isso. Ele está dizendo assim: se você aceita a palavra, se você é humilde para receber a palavra no seu coração, você vai receber primeiro. Quando Jesus voltar, Ele vai buscar você primeiro, você que ficou por último. Porque Ele fala assim, que o maior no reino de Deus é aquele que serve. Ele fala assim: quem é maior para você aqui na terra? O que senta na mesa ou o que serve? As pessoas falam: senta na mesa. Senta na mesa é o chefe, é o dono, é o rei. Ele falou: não, no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, trabalho para o Senhor é aquele que fica por último. Por último. Aquele que serve. Vocês podem olhar e observar essas coisas. Eu olho, quando tem uma reunião nossa, que tem confraternização, fique parado olhando, irmãos. Tem uns que saem numa velocidade tão incrível para pegar comida antes, pensando que vai acabar, mais ou menos por aí, né? Que não vai sobrar o que é bom, e sai correndo e já se junta. E tem outros não, que vai servir. Não importa se vai sobrar, não importa se vai ter, eles querem servir. Fica servindo, aqui, ali, lá e lá. Mas a recompensa, irmãos, ela vem depois. A recompensa não é agora. Então, quando na volta de Jesus, então Ele vai chamar essas pessoas. Você ficar servindo, os últimos, você ficou por último, então você vai ser o primeiro. Amém? Amém. Wagner, repete lá, coloque no telão, para que estiver pronto aí. Essas frases últimas aí. Para que a igreja saiba, irmãos, para você ter a oportunidade de fazer o que é correto, o que é bom aos olhos de Deus. O que é bom aos olhos de Deus. Você vai assim: assim os derradeiros serão primeiro, e os primeiros receberão por último. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Irmãos, chamado para a festa tem muitos. Todos são chamados. Você é chamado. Mas no nosso meio, irmãos, tem pessoas que se separam. Não é porque Deus separa, é você mesmo que se separa. E é escolhido. Você mesmo se escolhe, é você que faz. Não é Deus que é bonzinho para um e ruim para o outro. É você mesmo, é o seu coração mesmo. Então nós vemos pessoas no nosso meio totalmente diferente do outro. Comece a observar. Não para maltratar o irmão que não faz, né, que vai receber por último, mas só para você entender a palavra de Deus. Comece a observar essas coisas. Ok? Amém. Então Deus hoje está chamando as pessoas. Você que ainda não fez nada, está na praça, está sentado, ainda não foi contratado, está sendo hoje contratado para o trabalho, na vinha, para colher. Colher o que, irmãos? Colher o que hoje? Ali era uva. Será que nós temos uva para colher? Hein, mas nós plantou lá uva para a gente ir lá colher? Vocês que são da chácara. Irmãos, hoje a Bíblia é toda espiritual.
Nós temos que colher as almas. É isso aí. Então Deus fala assim que a seara, completa aí, irmãos, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Outros textos falam assim, a seara está branca, o trigo está branco, está pronto para colher. E tem que colher. E tem que colher. Porque se você não colher agora, irmãos, daqui a pouco, você não colhe mais. Não vê a estatística, não me lembro assim de cabeça, irmãos, quantas pessoas morrem sem salvação por minuto? Por minuto. Você pensa que é por hora, não. Por hora o número é muito grande. É por minuto. Um número sendo muito alto de pessoas que morrem sem salvação. Porque não ouviu do Cristo. Porque não houve um trabalho em cima para falar Cristo é o único Salvador. Não foi feito. Então eles estão morrendo. E outros porque ouviram, mas também não deram muito crédito. Estão morrendo. Irmãos, nós temos que ir. Tem trabalho para fazer. Nós estamos convidando para você sempre vir e ajudar naquilo que você pode, naquilo que você tem disposição ou então capacidade. Ninguém vai jogar você na cova dos leões. Você vai fazer, você tem livre-arbítrio. E fazer, eu sou bom nisso, ou eu quero ser bom nisso, quero treinar. Então você tem o seu lugar. Amém? Então hoje é o dia do chamado. Deus está chamando. Deus está chamando para o seu trabalho, para você fazer. Sei que já foi chamado e não foi ainda. Eu sei que aqui a maioria já está no trabalho, né? Estão fazendo coisas que às vezes eu até admiro. Pessoas investindo de si mesmo, tempo, largando talvez o próprio trabalho, investindo tempo, dinheiro do bolso, por causa da obra, porque quer ver a obra. Logicamente a recompensa vem, mas a gente vê a disposição de alguns para o trabalho. Amém? Vou aproveitar aqui para fazer o chamado então. Domingo, é domingo não, lá. Nós precisamos terminar o tanque lá. Tem que fazer batismo em março. E hoje só foi... Não é domingo. Como? É outro domingo. Tá bom. Tá certo. Então domingo que vem tem um almoço com fraternização, né? Não pode quebrar esse ramo. Aí no outro domingo nós queremos contratar os homens, principalmente. As mulheres estão indo também. Para fazer a comida, levar comida, e servir, cortar grama. As mulheres podem cortar grama. Não pode comer, né? Só cortar. Aleluia. Então, irmãos, ó, se você não sabe ainda, a chácara ela fica no posto policial ali, é assim que fala, posto dos guardas, né? Chegar nos guardas, vira à esquerda, volta um pouquinho e entra para a esquerda mesmo. Ali precisa, acho, fazer uma indicação ali no um dia nós erramos o caminho lá, foi dureza. Isso, entrou ali, tem uma igreja quadrangular, aí pega a direita. Vai tentar uns 5 minutos, mais ou menos. Depois da igreja, uns 5 minutos de carro. Mais? Mas depois do bar, assim, é bem perto. 17 quilômetros. Dá quase para ir a pé. Amém, irmãos? Então no outro domingo nós queremos os homens, jovens, adolescentes, porque tem que fazer lá um negócio. Carregar tijolo, colocar tijolo, tem que fazer 2 banheiros, fazer uma cobertura, fazer uma escada para descer no tanque de batismo. Ah, já está pronto? Nossa, tirar foto. Então, agora tem alguns que já fizeram isso. Ganhe galardão, irmãos. Tem a premiação. Deus quer pagar você. Você não vai chegar e não tem nada para pagar. Vai ficar o dinheiro lá no caixa de Deus. Vamos tirar o dinheiro da mão dele. Nós trabalhamos, nós recebemos bastante. Se o homem é dono de tudo, acho que tem bastante lá. Aleluia. Amém, irmãos? Então vamos ficar em pé, nós vamos orar por esse motivo, né?